Do livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 1. E o tema da mensagem de hoje é: Porque eu, Senhor. Segunda de Crônicas, capítulo 32. Para quem não sabe, Segunda de Crônica 32 está depois Segunda de Crônica 31. Não é isso? Entre Gênesis e Apocalipse. Ainda bem que você está na leitura bíblica anual, né? Aí você já sabe onde é que está. Quem achou, diga: mudança de sorte. Quem não achou, diga: me aguarda aí um pouquinho. Se alguém puder colocar aqui na tela, eu estou com a versão King James, Segunda de Crônicas 32, versículo 1. Se não for possível, nós vamos ler por aqui, não tem problema. Colocou? Então está aí na tela para quem não conseguiu achar por enquanto. Passados esses acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. O pessoal do louvor quiser descer, deixa só o tangedor aí para me ajudar. Muito obrigado. Vamos ler novamente. Passando esses acontecimentos históricos, tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Queridos, quantos de nós já teve uma experiência assim? Uma experiência como essa, parecida, na qual nós começamos a fazer as coisas certas, nós começamos a ajustar a nossa rota, nós começamos a endireitar o nosso caminho, e aí parece que o inimigo se levanta, né? Quem já ouviu dizer que, olha, depois não se batiza não, que depois que se batiza, o inimigo fica furioso? Quem já ouviu isso aí? Eu já ouvi, né? Tem gente que está um tempão na igreja e não se batiza, porque tem esse medo, né? O inimigo se levantar. Mas o inimigo não está caído não, ele está de pé. Mas um dia, né, a Bíblia diz que ele vai ser jogado no lago de fogo, e aí não vai ter mais jeito. Mas enquanto isso, ele está aí, fazendo o seu papel de adversário. Mas eu quero já declarar de antemão a palavra do Senhor sobre a minha vida e a tua vida, que diz que em Cristo somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Quem pode dizer um amém? Quem nunca teve essa experiência de dizer: olha, quando eu era do mundo eu tinha mais dinheiro? Já pensou nisso? Talvez tenha pessoas aqui que tinha mais dinheiro, que andava com as melhores roupas, né, Júlio? Júlio tem umas histórias dessa aí. Que você já foi até mais respeitado no meio da tua família, você já foi mais querido. Talvez hoje você seja o rejeitado, depois que aceitou Jesus, depois que começou a vir para a igreja, parece que começou a ter problema no casamento, dentro de casa, no trabalho, começou a ser perseguido. Alguém já viveu essa realidade aí? Sim ou não? Amém? Então, não é diferente o que aconteceu com Ezequias. Então veja, o inimigo se levantou na vida de Ezequias, e não foi qualquer inimigo, foi um inimigo muito poderoso. Agora, para a gente entender melhor, quem foi Ezequias? Ezequias foi rei de Judá. Ezequias era bisneto de Uzias. Você lembra daquela passagem em Isaías que diz: no ano que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o Senhor? Então, ele era bisneto de Uzias, ele era neto de Jotão e filho de Acaz. Diz a palavra que seu bisavô Uzias governou por cerca de 58 anos, e o seu avô Jotão por cerca de 16 anos, e diz a palavra que ambos fizeram o que era agradável a Deus. Eles fizeram do seu governo um governo ajustado com os princípios de Deus.
E se você ler um pouco antes desse capítulo que nós lemos, você vai perceber que a nação prosperava, enquanto eles tinham o Senhor por Deus. Mas acontece que quando veio a governar o pai de Ezequias, chamado Acás, ele foi no caminho totalmente contrário que os seus antepassados. Diz o texto que ele foi à Síria procurar ajuda e não procurou o Senhor no meio das suas batalhas. Diz a palavra que ele sacrificou os seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos, como os povos da terra que um dia moraram ali e o Senhor expulsou. Ele fez coisas abomináveis. Ele foi até a Síria e copiou um altar que tinha lá e mandou o sacerdote fazer e colocou no templo para suas adivinhações. Veja que miséria a nação de Judá começou a trilhar dentro dessa rota, desse caminho. Eles fizeram guerras, lutaram guerras, mas diz a palavra que eles perdiam todas as guerras. Em nenhum momento ele se arrependeu, pelo contrário, ao passar do tempo, ele piorava. Ele ficava mais ímpio, ele ficava mais distante do Senhor. E diz o texto que ele governa há 16 anos, e ele morre, e ele é sepultado num lugar que nem os reis foram sepultados. Ele morre em desonra, em descrédito, em desgraça. Mas diz a palavra que com 25 anos, Ezequias começa a governar. Eu começo a perceber que Ezequias, mesmo criança, ele percebeu como foi o governo do seu avô. Ele viu a prosperidade de Judá, ele viu as riquezas que o Senhor havia dado, ainda que criança, ele tinha memória, ele conhecia as histórias do tempo bom que eles haviam vivido, e ao mesmo tempo ele sabia porque a nação estava daquele jeito. E ele começa no seu capítulo 28, 29, fazendo algumas coisas, ao qual nós lemos no texto que foram coisas extraordinárias, acontecimentos históricos que Ezequias fez. Mas o que ele fez afinal? No primeiro mês do seu mandato, ele abriu a casa de Deus. Ele chamou os sacerdotes, ele chamou os levitas e disse para eles: purifiquem-se, purifiquem o templo. Ele restaurou o culto ao Senhor. Ele começou a fazer reformas na nação. Ele começou a celebrar a Páscoa, e diz a palavra que na época dele, não haviam se celebrado a Páscoa. A última vez que foi celebrado da forma que ele celebrou, foi na época de Salomão, muitos e muitos anos antes. Ele instaurou as ofertas, os sacrifícios. O povo começou a abandonar a idolatria, o povo começou a quebrar os altares que tinham os outros deuses, a nação foi purificada, foi limpa, diz a palavra do Senhor, em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à lei, aos mandamentos. Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Talvez você esteja assim como Ezequias, com o coração voltado para Deus, tem se esforçado em fazer aquilo que agrada o Senhor, talvez tendo algum tipo de prejuízo, talvez a sua renda até diminuiu, porque você abriu mão daquele dinheiro errado que você ganhava. Talvez você perdeu um pouco de serviços, porque hoje você priorizou vir à casa do Senhor. Mas talvez você olha para a tua realidade e você vê um inimigo batendo na porta da tua casa. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Ele fez tudo de bom, ele fez todas as reformas, ele procurou buscar o Senhor. Teve um dia que ele disse para a nação: olha, eu decidi fazer uma aliança com Deus, porque eu sei que aquele que tem uma aliança com Deus, a ira de Deus é apagada da sua vida. E ele entende que tudo aquilo que vivia
não era culpa de Deus, mas era culpa deles mesmos. E a gente começa a pensar: por que eu, Senhor? Por que acontece comigo? Talvez você pense: eu não mereço. Talvez você até ache que é injusto o que você está passando. Mas eu quero dizer para você nessa noite: só parece. Deus continua no controle da sua vida. Deus continua sabendo de tudo que você faz. Tem um texto que diz que nem um fio da sua cabeça cai sem a permissão do Senhor. Por que você acha que Deus se esqueceu de você? Por que você acha que Deus, na sua vez, virou as costas? Por que você pensa que agora que você está fazendo tudo direito, o Senhor perdeu o poder e o inimigo ficou mais forte? Não, querido. Hoje nós vamos aprender com Ezequias atitudes que nós precisamos ter no dia que o inimigo bate na nossa porta. E quando nós enxergamos e praticamos essas atitudes, nós vivemos uma mudança de sorte. Hoje eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai andar mais por vista, mas vai andar por fé. As circunstâncias que te cercam não vão mais pautar a sua vida com Deus, mas a fé que você tem no Todo-Poderoso. Deixa eu te dizer mais uma coisa: milagre é uma participação entre Deus e o homem. O homem emprega a fé e Deus emprega o sobrenatural. Hoje é a noite da sua fé ser abastecida. Hoje é a noite da sua fé ser fortalecida. No meio dessas batidas na porta da sua casa, no meio das batidas da porta da sua família, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, você vai ver o livramento do Senhor chegando muito mais veloz do que o inimigo pode chegar. Você crê nisso? Diga amém. E o que Ezequias fez? Porque parece que ele foi punido por ser fiel. Houve um momento na minha vida que eu passava por uma tribulação muito grande. E Satanás me acusava e dizia: de que valeu? De que valeu você ser fiel? De que valeu você obedecer à tua liderança? De que valeu você buscar, orar, se separar? Não valeu de nada. Olha como Deus está fazendo com você. Satanás é assim, ele é sujo, ele é acusador. Existe um campo de batalha chamado a mente, é ali que ele trabalha. É por isso que a gente precisa se encher de Deus. É por isso que a gente precisa vir à casa do Senhor. É por isso que a gente precisa orar. É por isso que a gente tem que correr para os braços do Pai. Porque, como disse a canção, é lá que nós estamos seguros. E Ezequias, ele não reagiu como eu e você às vezes reagimos. Ele não questionou: por que eu? Ah, Senhor, olha, eu tirei os altos, eu abri o templo. Olha, Senhor, como a gente diz: ah, eu sou dizimista, eu vou para a tua casa. Ah, Senhor, olha, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu larguei aquela amante. Ah, Senhor, a gente começa a falar para Deus o que a gente fez, a gente deixou de fazer, o que a gente deixou para trás, o que a gente abandonou. A gente começa a falar como se a gente tivesse argumento diante de Deus. Aí Deus vai começar a falar o que ele fez também. Aí a gente vai ficar para trás, né? Jesus vai dizer assim: querido, eu subi na cruz por você. Aí eu vou falar assim: tá bom, perdi. Não há nada que você possa fazer que se compare com aquilo que Jesus fez por você. Então hoje é noite de largar esses argumentos e ir para o posicionamento. Quem quer fazer isso aí comigo, diga amém. Aleluia. O que ele fez? Primeiro, ele percebeu a intenção do inimigo. Lembra? No início do reinado, ele entendeu que aquele momento de crise da nação não era culpa de Deus, mas era culpa deles. Tem hora que a gente tem que parar de culpar os outros e se autorresponsabilizar pelas coisas que nós estamos colhendo. E ele percebeu que quando o inimigo chegou na porta dele, ele entendeu o que o inimigo queria fazer. Hoje o Senhor vai te dar discernimento.
E quando aquele inimigo vier, parecido, travestido de amigo, você vai ver e vai entender, é o inimigo. Ele veio para isso, ele veio fazer isso, ele veio fazer aquilo. Deus vai te dar discernimento. E Deus deu discernimento a Ezequias, mas também deu a ele estratégia. Às vezes parece que o inimigo é grande demais. Às vezes parece que o inimigo é maior que a nossa condição. E talvez possa ser que ele seja realmente mais forte do que nós. Mas mesmo assim, existe algo que você precisa fazer. E Ezequias entendeu. O rei da Síria e todo o seu exército está do lado de fora de Jerusalém. Ele já dominou as cidades de Judá. E agora ele está aqui batendo na minha porta. O que eu posso fazer para dificultar o trabalho do inimigo? Ele sabia o que devia fazer. Ele falou: olha, eu vou tapar as fontes de água. Eu vou impedir, porque para que eles vão ficar com água do lado de fora? Infelizmente, irmãos, tem gente que está facilitando para o inimigo. Tem gente que está facilitando, dando acesso. Olha o que a palavra diz: não deis lugar ao diabo. O diabo só tem lugar na nossa vida se nós dermos lugar para ele. Se nós não dermos lugar, ele não pode. A Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, o maligno, não pode tocar. Então ele sabia o que fazer, e aí ele foi e fez o quê? Buscou conselho com aqueles que tinham o mesmo propósito que ele. A segunda coisa, a primeira, ele discerniu. A segunda, ele buscou conselho. Ele chamou os seus conselheiros, ele chamou os seus príncipes, e aí ele trouxe a estratégia. Ele falou: vamos fazer assim. A pior coisa que a gente pode fazer é procurar conselho naqueles que não têm fé, é procurar conselho naqueles que não estão no caminho, é procurar conselho naqueles que andam segundo o mundo. É por isso que é bom estar numa célula, porque lá na célula eu tenho um amigo, eu tenho um irmão, eu tenho alguém que está caminhando comigo, eu tenho alguém para me dar a mão na hora que eu cair, eu tenho um líder que ora por mim, que pode me aconselhar. Como é bom estar em comunhão, querido. A quem você busca quando o inimigo bate na sua porta? Será que você está buscando o agiota? Será que está buscando a Beth? Não, vou botar só R$20. O meu colega ganhou 1.000. Hoje o cara lá no trabalho: eu ganhei 1.000 e pouco. Aí eu vou perguntar para ele: quanto você já perdeu? Não é? Quem você busca quando o inimigo bate a sua porta? Eu podia contar algumas histórias para você, mas eu só estou aqui porque eu busquei o meu apóstolo no momento da crise. Eu busquei os meus líderes. Na época o pastor Leandro, o pastor Carlos foram meus líderes. Eu tive amigos de Deus como Tiago, como Alexandre, como Júnior e muitos outros que estão aqui. Vanessa. Como é bom você ter pessoas ao seu lado para te ajudar no momento ruim, no momento difícil. Comece a mudar a tua lista de contatos e comece a buscar aqueles que vão te ajudar. E diz o texto que ele buscou conselho com aquelas pessoas e eles os ajudaram. Ele fez o que estava ao alcance dele. Ele fechou as fontes de água. Diz a palavra que ele restaurou o muro que estava quebrado. Ele construiu torres de vigia. Ele separou generais, capitães. Ele comprou armas para o seu exército. Talvez você olhe para a tua situação e pensa: não há nada que eu possa fazer. Sabe o que é isso? Falta de fé. Porque aquele que crê se move. Foi isso que nós ouvimos domingo. Aquele que crê se move. E se ele acreditava que Deus podia fazer alguma coisa, lembra? O milagre é uma parceria entre Deus e o homem. Mais uma vez eu te digo: emprega a fé e Deus emprega o sobrenatural. E o que ele podia fazer? O que estava ao alcance dele. Começou a fechar as brechas. Ei, você que quer viver um milagre, você que quer viver o sobrenatural, como é que estão as suas muralhas? Como é que está a sua torre de vigia? Como é que está o escudo? A Bíblia diz que a fé é um escudo. Como está o escudo?
Como está as lanças? A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. A lança é uma arma que te deixa longe do teu adversário. Ei, como é que está as tuas defesas diante desse ataque? O inimigo era grande, era poderoso, era forte demais, mas tinha algumas coisas que eles podiam fazer. E aquilo que estava ao alcance dele fazer, ele fez, porque ele sabia que havia alguém que poderia livrá-lo. Mas Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Deus não vai fazer o seu papel. Deus não vai fazer a sua parte. Ainda que o inimigo esteja batendo na sua porta, bota um cadeado lá. Faz alguma coisa. Outra coisa que ele fez, ele compartilhou a fé. Diz a palavra que o inimigo subia no muro e começava a falar contra Ezequias e contra o Senhor, dizendo: olha, não acredita no que ele está dizendo para vocês, porque não houve nação que livrou o seu povo das mãos dos meus antepassados e nem de mim. O império assírio era o império mais forte da época. 10 anos antes, diz a palavra, que eles já haviam levado cativo Israel, o reino do norte. Levaram, e não existe mais. As outras 10 tribos estão perdidas até hoje. Você sabia? É por isso que nós chamamos o povo de Israel de hoje de judeu, porque só sobrou a tribo de Judá, Benjamim e os levitas. Porque o povo de Israel se desviou de Deus de uma maneira que eles foram espalhados pela terra, e hoje é difícil de encontrar essa turma aí. Mas o que ele fez? Ele chamou o povo e disse: seja forte, corajoso, não tema, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que aquele que está com ele. Com ele está apenas o braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Ei, eu quero, abre a tua boca aí, que vai entrar palavra de fé na tua boca agora. E aquilo que está causando alvoroço, aquilo que está causando medo, pavor, dentro da tua casa, da tua empresa, dos teus negócios, a palavra que ele bota na tua boca hoje vai trazer fé, 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 fé àqueles que ouvem. A tua fé vai contagiar aqueles que estão desanimados, desistidos, amedrontados. Com eles está o braço humano, mas conosco está o braço forte do Senhor. Você pensa que o adversário para? O adversário não parou. Continuou tentando causar pavor. Mas diz a palavra que Ezequias tomou uma outra atitude. Ele buscou o profeta. Ele chamou o profeta Isaías. E a Isaías liberou uma palavra: olha, não fica preocupado, não fica com medo, porque esses que estão aqui hoje, eles vão voltar para a sua terra. E aí, ele confiou. Esses dias o apóstolo disse o que a palavra do Senhor diz: crede no Senhor, estarei seguro. Confie nos seus profetas e prosperarão. Ele acreditou na palavra do profeta. Ele acreditou na palavra que o profeta falou. Quantas vezes os profetas que estão sobre a nossa vida liberam uma palavra e nós não acreditamos, nós duvidamos, nós ficamos com medo, porque normalmente a palavra profética, ela não vem de um jeito que a gente imagina. Olha o que diz a palavra: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Alguém já botou pão na água? O que acontece? Dissolve, acaba, não é? Mas a palavra era: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará, repartirá com 7 até com 8. Olha só, a palavra profética.
A palavra profética vem assim: Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, tacou no olho do cego e falou para ele: vai lá no tanque e se lava. Olha só, faz sentido isso? Mas aquilo que faz sentido não é fé. É por isso que às vezes é mais fácil ser taxado no mundo como maluco do que ser certinho para o mundo e não viver milagre. Tem alguém chamando você de maluco? Maluco eles vão ficar quando vê o agir de Deus na sua vida. Aí eles vão ter que se render, eles vão ter que entrar lá na célula, eles vão ter que ir lá, Falou: que Deus é esse? Que Deus é esse que você serve? Porque eu preciso seguir esse Deus. Ezequias foi ao profeta e confiou na orientação. Mas quando aquele povo saiu, deixou umas cartas, deixou uns bilhetes. Às vezes chegam umas cartas na casa da gente, não é, Monique? Chega uma carta lá, oficial de justiça. Aquela conta que vem de água. Eu falei: eita glória, aleluia. Eu não sabia que eu tomava tanto banho assim. Acho que é o calor, né? Eu falei: Jesus dos crentes. Aí sabe o que Isaías fez? Ele pegou aquelas cartas, aquele boleto, né? E ele entrou no templo. Ele foi para o altar. E ele apresentou a afronta do inimigo. Senhor, tu está vendo a afronta do meu inimigo contra mim e contra o Senhor. Porque toda afronta contra o Filho de Deus é uma afronta contra Deus. E ele começa a apresentar aquela afronta diante do Senhor. E diz a palavra que o Senhor ouviu a oração. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração daquele que clama. Deus ouve a oração daquele que apresenta as causas diante de Deus. O Senhor respondeu, hoje o Senhor vai responder a você. Segundo livro dos Reis 19, sendo assim, versículo 32, eis que o Senhor diz ainda acerca da Síria: ele não entrará nessa cidade de modo algum. Levanta a tua mão para receber. Pode ser que o seu inimigo esteja batendo na sua porta, mas ele não vai entrar na sua casa. Ele não lançará flecha nenhuma, de nenhuma espécie contra o seu povo. Ele não enfrentará essa cidade com escudo. Tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Sabe quantas pessoas eram? 185 mil soldados. Só para você ter uma ideia. Aí o Senhor fala uma coisa dessa, né? Ele retornará aos seus pelo caminho de onde veio. Olha o que a palavra diz: se o inimigo vier por um caminho contra você, ele voltará por outros 7. Olha isso. Mas não entrará jamais nessa cidade. Vai recebendo aí. Esse é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor, porque eu protegerei essa cidade. Quando eu falar cidade, pensa na tua casa, pensa na tua família, pensa na tua vida, e a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Assim, naquela mesma noite, nessa mesma noite, 15 de janeiro, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu. Senhor, o anjo do Senhor vai partir hoje na direção desse filho, dessa filha. Rabaxarabandarabassuri cantarabachorarabandarabás. Rabacarabachorederebantarabassai rabacarabantarabasuri andaregás. Você que tem um inimigo batendo a sua porta, prepara, porque o anjo do Senhor está indo.
O anjo do Senhor vai partir, o anjo do Senhor vai partir, o anjo do Senhor vai partir. Ah, Senhor! E naquela mesma noite o anjo de Yahvé partiu e matou 185 mil guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Não importa qual seja o inimigo, qual seja o poder dele, qual seja a quantidade dele. Ah, quando o Senhor libera o anjo, quando o Senhor libera o anjo, não tem poder que é poderoso contra Yahvé. Oh, Racharabandarabassuri cantarabás. Oh, Ribandarabashuri cantarabassai. Aleluia, 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 aleluia. Abre os olhos desse irmão, dessa irmã que está aqui. Comece a ver os anjos partindo na direção da tua causa. Oh, a palavra do Senhor vai dizer: o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu favor. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu favor. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu favor. Hoje você vai chegar naquela casa e vai tropeçar em anjo. Vai tropeçar em anjo. Vai tropeçar em anjo. Oh, meu Deus. Dá fé para esse povo acreditar. Dá fé, Senhor. Naquela mesma noite, 185 mil guerreiros morreram. Quando o povo se levantou no raiar do dia seguinte, amanhã, sexta-feira, quando você acordar, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Aquilo que era uma ameaça vai ser nada diante de você. Então Senaqueribe, o rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. O inimigo vai voltar para o lugar dele e vai ficar lá. Quando ele estava lá cultuando o seu Deus Nisroch, nunca alguns de nós ouvimos falar desse nome, porque acabou. Eles se meteram com Yahvé, e quem se mete com Yahvé não consegue ficar de pé. Em seu próprio templo, seus filhos o assassinaram a fio de espada. Se coloque de pé. Porque eu, Senhor? Talvez seja a pergunta que você tem se feito. Talvez seja a pergunta que você tem falado para o Senhor. Por que eu, Senhor? Quando eu era do mundo eu não passava por isso. Quando eu tinha um monte de coisa errada na minha vida, eu não passava por isso. Quando eu tinha um monte de gato de luz na minha casa, eu não passava por isso. Agora que eu estou vindo à tua presença, que eu estou indo à tua casa, o inimigo apareceu. Talvez você pense que está sendo difícil, que está sendo injusto, que você não merecia. Mas você não viu em nenhum momento Ezequias questionar a Deus. Você não viu em nenhum momento Ezequias reclamar do que estava passando, mesmo depois de ter feito muita coisa boa. Ele não se viu injustiçado por Deus, ele teve discernimento. Ele soube o que fazer, que ele fez. Reparou as brechas, compartilhou a fé, buscou o profeta, confiou, apresentou o seu impossível para o Deus que faz do impossível possível. E fez isso, e a sua sorte mudou. Ele consertou muros, mas aqueles muros nunca viram uma flecha. Ele levantou torres, mas aqueles que estavam sobre a torre nunca viram uma ameaça se aproximar. Ele levantou capitães para um exército que nunca precisou lutar. Ele mandou fazer armas que nunca foram para a batalha. Ei, você está me... Minha é a glória, minha é a glória. Nessa peleja não tereis que pelejar. Assim diz Yahvé, eu pelejarei por vocês. Racharabandarabass.
Ele não reclamou, ele não se vitimizou, ele não disse: eu sou um coitado. Ele não ficou choramingando. Ele não foi para o Facebook e falou: estou triste. Ele não foi para o status, ele não foi para o Instagram, ele foi para o altar. Ele pegou a demanda dele e foi para o altar. O que é que você está esperando para vir para o altar também? Hein? O que é que está esperando? Deus enviou um anjo só, um anjo, pastor, um anjo, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 1000, foi um anjo, um anjo. Se você soubesse o poder do Senhor, se você acreditasse. Pega as cartas que o teu inimigo tem te afrontado, porque o Senhor hoje vai liberar um anjo na tua direção. Vamos adorar? Venha ao altar. Venha ao altar. O inimigo tenta laços em Ele tenta, pra me envergonhar, mas não vai. Não vai. Porque eu não estou sozinho, né? Você não está sozinho. O braço forte de Yahvé, o Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, e faz o leão jejuar. Esse é o Deus. Deus que derruba as muralhas, das terras faz pães de frios. É Deus que teu tratado alto, não teme, estou contigo. Deus já fez. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper. Aleluia. Muitas fontes em meio ao deserto. Um anjo ele vai liberar na tua direção. Aleluia. Nuvens que trazem chuva de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá livramento. Deus já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai romper muitas pontes em meio ao deserto. Haverá. Nuvens que trazem chuva de bênção, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Só os instrumentos. Comece a clamar aí ao teu Deus. Comece a apresentar as tuas demandas ao Todo-Poderoso. Comece a apresentar a afronta que o teu inimigo tem te feito passar. Fala para ele: Senhor, Senhor está aqui, Senhor está aqui, Senhor, eu tenho sido afrontada, eu tenho sido afrontado. Clama mais, clama mais, clama mais. O céu precisa ouvir o teu clamor. Ele é o Deus que responde. Ele é o Deus que responde. Ele não rejeita um coração quebrantado. Deus já tem, Deus já tem. Deus já tem O caminho.